Atualizações do caso Kim Soo-hyun, minha filha, para dia 3 de maio. Excepcionalmente estamos fazendo a nossa live de sábado, nosso Hora da K-Fofoca, mas não é só de Kim Soo-hyun que vive a vida. Hoje a gente ainda tem denúncia, roubaram o prêmio da menina? Aqui a gente tem também, você viu aqui primeiro, falaram que iam tirar os rapazes do grupo e parece que tiraram. Vamos falar também dos marombados e talvez os não tão marombados, uns com muito, uns com tão pouco. Isso e muito mais no Hora da K-Fofoca. E pelo amor de Deus, vamos começar com a primeira notícia. A caneta ficou aqui chocada, ela até caiu. Com a primeira notícia bombástica, que na verdade você já viu aqui primeiro, que a gente já tinha começado a dar esse furo de reportagem. E agora esse furo de reportagem foi para o mundo. De quem estamos falando? Do Exo CBX. Gente do céu, dia desses a gente falou que um grupo de fãs do EXO, que obviamente não são as EXO-L, né? Que as EXO-L tem mais o que fazer. Obviamente são um grupo de fãs entre muitas aspas, do EXO. Já estavam contando que o EXO só tinha 5 membros. Já tinham enxotado o Shen, o Baekhyun e o Xiumin de dentro do grupo. Que para quem não sabe, esses 3 meninos aqui são... Homem barbado! São parte integrante do EXO, que atualmente tem 9 membros, reza a lenda, né? Reza a lenda. Eles 3 e mais 6, que é assim que faz conta de mais. 6 com 3 dá 9. Só que os 3 saíram da SM, que é a empresa do EXO. E aí, um grupo de fãs começou a contar os caras já não estando no grupo. Se não tá na SM, não tá no grupo. Só que o que aconteceu? Um dos integrantes que ainda está no grupo, também conhecido como Kai, que é o nome dele, ok? O Kai, ele tem um programa chamado John Wajah, ok? John Wajah. E nesse John Wajah, tava rolando ali uma palhaçada, uma brincadeira. Um moço, né, tava nesse John Wajah e ele perguntava assim pro moço, você conhece o EXO? E aí ele falava, conheço o EXO. Só que antes disso, ele perguntou assim, você me conhece? O homem falava assim, não sei quem você é. Ele disse, não me conhece. Não conheço, nunca tive mais gordo. Mas já ouviu falar do EXO? Já ouvi falar do EXO. Aí ele falou assim, tenta descobrir quem eu sou. E aí o que acontecia? Ficava o menino, como é o nome do menino? Kai. O Kai ficava andando, vamos ver se dá pra colocar vídeos aqui. Olha lá, dá pra colocar, tá vendo? Ele falando com o moço falando, eu conheço o EXO, mas não sei quem você é. E aí, tá vendo que ele ia falando o nome dos meninos do EXO, pra ver se o homem acordava pra vida, de quem que era, de quem que não era. E aí foi falando um, foi falando o outro, foi falando Suho, foi falando Sehun, Mas quais nomes que não foram falados? O nome do CBX. Meu Deus do céu! Pronto, se instaurou o caos. E dá licença, tem razão, porque assim, eu duvido que o Kai não tenha dito. Mas como vocês viram, o vídeo, né, é editado, tem cortes ali entre um nome e outro. Então eu acho que o Kai deve ter falado o nome de todos os meninos do EXO. Se bobear, o Kai falou até o nome do menino, que nem tá mais no EXO. Eu acho que só o que foi preso ele não deve ter falado, né? Que ninguém quer lembrar desse episódio da vida aí. Mas os outros 2 que eu acho que saíram na paz de Deus, capaz que até esses nomes aí, o coitado do Kai deve ter falado. Mas a SM, que não vale um tostão furado, foi fazendo, olha lá, o corte, tá vendo? Foi fazendo o corte e deixou só o nome do 5. E eu nem sei se é do 5/6, viu? Porque eu ouvi o povo falando que era o nome do 5. Ou seja, já tiraram o Lai também da jogada. Tem que ver o que tá acontecendo. E o povo ficou ainda mais bravo e ainda achou mais ainda que era a SM que inventou isso. Por quê? Porque essa safada dessa SM,
É de conhecimento que alguns programas de TV, né, que recebem ali, ó, o Faz-me Rir, às vezes por um acaso, né, nada pessoal, mas não chamam ou não divulgam ou não falam sobre alguns artistas. E agora em maio vai ter comeback do Bequian, mais conhecido como a mente criminosa em cima do CBX ter saído da SM, porque todo mundo culpa o Bequian do CBX ter saído da SM. Fala que ele foi a mente criminosa que fez a cabeça dos outros dois. O Bequian vai ter comeback junto com um moço chamado Jejun. E esse Jejun, ele também já foi da SM. E é o quê? Persona não grata. Lá na SM, junto com o Bequian. Ou seja, os dois persona não grata vão fazer comeback? Por um acaso, aqui ó, a One DK botou o nome de todo mundo que vai fazer comeback. Se eu resolver debutar esse mês, eles dão ainda um jeito de me enfiar aqui no fim da lista. Eles vão dar um jeito de colocar meu nome aqui, que só a Zé Ruela. Imagina o nome do Bequian e do Jejun. Tinha que tá aqui, mas não está. Até onde que vai o recalque da SM? Às vezes a gente vê um ator, uma atriz já com a fama lá em cima, a gente não sabe as injustiças que a vida já criou para essa pessoa. A menina Goyujon foi no programa You Quiz on the Block e soltou o verbo e falou das injustiças que ela sofreu na vida. Mas na verdade ela não falou com esse drama todo, né? Eu que estou aqui exagerando, tirando um leite de pedra, transformando isso aqui em fofoca. Porque na verdade foi só um acontecimento. Nossa querida Goyujon foi lá no You Quiz on the Block e quase que eu derrubei água aqui no meu computador e estraguei tudo, mas tudo bem, deu tudo certo. E contou pra gente sobre a carreira dela. Ela maravilhosa, que nós sabemos que estreou como atriz em Ele é Psicométrico? Psicossomático não, né? Psicométrico. Ele é psicométrico, mas era pra ela ter estreado antes, num filminho bem furreca. Era pra ela ter esse papel aqui, ó. Vocês sabem que papel é esse? De que filme é esse, gente? Não? Se eu botar essa foto aqui. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Era para Goyujon ter feito parte do elenco avassalador de Parasita. Será que então podemos considerar que o Oscar foi roubado da diva? Sim, menina, sim. Era para ela estar no lugar da nossa querida Jeon Jisoo, personagem que é da nossa maravilhosa Jeon Jisoo. Jeon Jisoo não, Jeon Jisoo. E quem é Jeon Jisoo, Manu? Já vi a cara dessa menina antes. Olha de novo. É a menina, gente, é a Mudongun de A Lição. Nossa, mas as duas se tornaram grandíssimas atrizes. A Goyujon, em tudo que a gente já viu com ela, como por exemplo Alquimia das Almas, agora que ela tá no ar com Resident Playbook, e a Jeon Jisoo aqui, que tá no Parasita, que tá no A Lição. E ela teve também aonde? Dia desses? No Quem é Ela? Ao lado do Jong Ji-yeon, minha filha. Lá no You Quiz on the Block, ela contou isso, né? Que o papel que ela ia pegar era o papel que foi depois para a Jeon Jisoo. E aí ela falou assim, então, menina, pior que eu achei que tava tudo certo pra eu pegar o papel. Porque quem que elogiou ela? Quem que elogiou? Bong Joon-ho. Disse que o Bong Joon-ho, quando ela foi fazer a entrevista lá, o teste, não sei o que, falou assim, nossa, mas você é a cara da protagonista? Da mulher que vai fazer sua mãe? Da moça que vai fazer sua mãe? Nossa, mas você é muito parecida com ela, vai ser ótimo ter você no elenco. Quando foi ver, não rolou. Conclusão! Tome cuidado com aquela sua entrevista de emprego que você vai e o RH fala pra você,
Nossa, você foi super bem. A gente te liga semana que vem. Porque isso não é garantia de nada. Pode ser só garganta mesmo. Pelo amor de Deus. Ah, menina. Não deu em nada quererem criar um auê, um complô contra elas, as maiores, porque no fim das contas, quem ganhou foi uma das três. E tem mais! Ganhou ao lado dele. De quem e do que estou falando? Byung Seok e menina Kim Hye-yoon, que ganharam o prêmio de favoritos do público no Baeksan Awards. Não sei se foi na última live de fofoca ou se foi na anterior, mas você procura aí porque a fofoca é boa. A gente teve o povo falando nas costas de Dona Kim Hye-yoon, de menina Hyeri e de menina Yu, que as três estavam roubando na votação do Baeksan Awards. Por quê? Porque, gente, deixa eu falar aqui o número de votos, tá? Porque vocês vão verem que com certeza não teve roubo nenhum. Com certeza não teve roubo nenhum, tá? Em primeiro lugar, ficou a Kim Hye-yoon, tá? Que tá aqui na tela, nossa adorável corredor. Ela ganhou 7.800.000 votos, tá? 7.800.000 votos. A Hyeri, em segundo lugar, ganhou 6.900.000 votos. Ótimo. A Yu ganhou 3.400.000 votos. Aí você pode falar assim, nossa, mas realmente, entre a primeiro e segundo lugar e a terceiro lugar, nossa, é muito, né? Então, mas concorda comigo que, tipo assim, tem uma diferença. E a quarto lugar não é uma diferença tão grande de 7 milhões, 6 milhões e 3 milhões. A quarto lugar ganhou 40.000 votos. Ah, pelo amor de Deus, vocês vão falar pra mim que teve roubo? Uma votação onde é 7 milhões, 6 milhões, 3 milhões e 40.000? Não aceito, isso é tudo recalque. Na votação dos homens, o Byung Seok ganhou com 2.400.000. Votaram 2 milhões em um homem e 7 milhões numa mulher? Atingimos a sociedade feminista. Pum! Finalmente o povo está votando na mulherada muito mais do que nos homens bonitos. Finalmente. Byung Seok ganhou com 2.400.000 votos. Depois o Bogon ficou com 600.000. O Jong Hae-in, 180.000. O Jong-hyuk. Quem? Lee Jong-hyuk, perdão. Mas quem é Lee Jong-hyuk? Pera, gente, me deu branco aqui. Nossa, vai aparecer uma pessoa que eu falo todo dia dela, quer ver? Quem é Lee Jong-hyuk, gente? Lee Jong-hyuk. Ah, é o meu secretário perfeito. Eu não falo todo dia dele, mas é o meu secretário perfeito. O Lee Jong-hyuk ficou com 105.000. Tá bom? Esses foram os 4 primeiros lugares. Agora, eu não tô vendo ninguém reclamar. Por exemplo, a Haewon, que foi a quarto lugar no feminino, ficou com 40.000. Eu não tô vendo ninguém reclamar que o Bogon ficou com 600.000 e ela ficou só com 40.000. Eu não tô vendo. Isso é perseguição contra o mulherio, pelo amor de Deus. Eu gostei que ainda deram um jeito de colocar o casal do drama, gente. O casal do drama. A gente sabe que a adorável corredora é quem ganhou essa votação de favoritos, entende? Porque você vê ali que, nossa senhora, isso aqui é muito significado que tem pros fãs da adorável corredora. E aí teve as pessoas falando, né? Parabéns aos ganhadores do prêmio de popularidade do Baeksan Macro Awards. Ai, que veneno! Ai, que povo venenoso, que povo recalcado! Ainda nessa acusação que usaram macro. Macro, pra quem não sabe, é automático. O povo acusando que usaram votação automática, que usaram robô. Que usaram robô pra fazer a votação. Que é isso? Aí depois manda assim, ó. A Hyeri estava no primeiro lugar o tempo todo, mas agora foi passada no último minuto? Que
Qual é o problema? É a fábula da lebre e da tartaruga. A fábula da lebre e da tartaruga não é isso? Você passar a pessoa no último minuto? Ah, minha filha, é isso. Deve ser embaraçoso para essas 3 receberem esse prêmio. Se fosse comprovada a fraude, realmente ia ser complicado, porque aí as 3 iam ficar com vergonha do quê? Dos fãs malucos, né? Que não tem o que fazer, fica criando robô para isso. Em vez de ir, sei lá, encontrar a cura de alguma doença, não. Fica usando robô na internet, o tempo e a inteligência para ficar votando em coisas. É surpreendente que as categorias femininas foram as mais votadas. Isso aí já falei. Atingimos a sociedade feminista. Finalmente. Isso daí não vem reclamar que isso daqui é anos de reparação histórica que a gente merece. As atrizes estão sendo caçoadas. Que é isso, caçoadas? Os fandoms é que são os perdedores. Se o fandom realmente votou roubando, realmente o fandom não ajudou. Mas não pode colocar na conta das meninas. Isso é puro recalque, pelo amor de Deus. Não se pode mais nem usar o nosso conhecimento da internet para votar nos nossos amados. Se todo mundo tivesse escutado o que a mãe disse e ido estudar TI, não estávamos tendo esse problema. Isso aí é recalque de quem não sabe fazer um robô. Uns com tanto, uns com tão pouco. É isso que a gente pensa quando a gente olha fotos, imagens que rodaram a rede social nessa última semana. Imagens de quem? Para começar, menino V do BTS. Pelo amor de Deus! Menino V do BTS que tá sendo vendido nas lojas Marabras. Um armário 4x4 está esta criança. A barriga chapada, não, negativa, né, gente? Barriga negativa. Quem que é? Como é o nome daquela mulher que era famosa porque ela tinha a barriga negativa? Pugliese. Quem é a Pugliese? Olha, aqui tá a teta. Olha a barriga pra dentro. Olha a barriga pra dentro. Quem é a Pugliese perto da barriga negativa de V do BTS? E não apenas, você que é enfermeira. Olha lá. Bom, o terror das enfermeiras, hein? Eu não sei que fetiche doido é esse que a mulherada que vê drama coreano tem nas veias do povo, o fetiche da enfermeira, mas a enfermeira está indo à loucura. E aí você pensa, nossa, mas que maravilha, quanta saúde. Não foi apenas o menino V do BTS que se mostrou saudável, que se mostrou com o shape em dia. Não, tem um outro moço aqui chamado Choi Han-jin. O Choi Han-jin, ele é... Como é o nome disso? Personal. É que eu não uso, não sei. Quem olha nem fala, né, gente? Quem olha pra mim acha que eu tô o dia inteiro na academia, mas não sei. Eu não uso, não sei o nome. Personal é o nome. Esse moço, Choi Han-jin, ele tava lá na academia, ele é o personal do menino e ele mostrou fotos, imagens, não apenas de V do BTS, mas olha lá, do senhor Jungkook. Outro armário 4x4, esse você não compra nas Casas Bahia, você compra nas lojas Marabras. Eu não sei para que eles estão fazendo essa pose segurando as tetas. Eu acho que deve ser pose de halterofilista. Vocês já viram aquele que o homem fala assim, você viu o meu cachorrinho? Ele é desse tamanho e ele foi por ali. Já viram que palhaçada é isso? Eles estão ali, ó, com essa pose de segurar as tetas, mostrando todos os músculos deles. E aí você pensa, não, peraí, Manu, mas você tá falando que uns com muito, uns com tão pouco. Quem é que tá com tão pouco? Vi? Que realmente, na comparação, o Jungkook tá um armário maior do que o armário do Vi. Mas, né? O Vi também a gente não pode falar que não é um armário de 4x4 que dá pra você colocar bastante roupa, tem gaveteiro e tudo mais, né? Não. A próxima imagem que eu vou mostrar pra vocês
vai ter o V do BTS. Já vou alertar para vocês fazerem o onde está o Wally. Tem V do BTS, tem Choi Han-jin, que é o fitness, o personal, e tem um dos meus filhos. Eu nem vou falar qual. Procurem. Para quem não conseguiu encontrar Song Kang, um homem que já foi bailarino, já teve os músculos até da pelvis trincados para dançar balé. Não, errei. Não era isso, não. Era assim, não, mas sem isso. Até errei o áudio aqui. Errei o áudio. Fiz um equívoco com o áudio. Não, olha, errei de novo. Para. O que aconteceu com meu filho, gente? Que esse daqui é o mais velho. Ele já tava trintando. Ele já tava pra Polícia Federal, toque na casa dele, porque ele não ia pro diabo do exército. De repente foi pro exército, voltou a ter 10 anos? Que isso, gente? Ele deve estar trabalhando no INSS, lá no exército, só pode. Se eu fosse pro exército, agora aqui, cá entre nós, pelo amor de Deus. Se eu fosse pro exército também, eu ia fazer a mesma coisa. Ai, até parece que eu ia ficar na academia pegando músculo. Pelo amor de Deus, você já deve ter que trabalhar o diabo lá na base. Aí no tempo que você tem, você ainda vai ficar sentindo dor na academia? Ah, não, eu ia fazer a mesma coisa, eu ia prestar o concurso do INSS e eu não ia passar na porta da academia, que se eu sou idol, se eu sou ator, principalmente se eu sou idol, ator nem tanto, mas se eu sou idol, eu já sofro demais no meu trabalho. Se eu vou pro exército, eu quero férias. Não. Agora sim. A juventude pode saindo do canal, porque isso aqui agora é assunto para quem é maior de idade. Isso aqui é assunto de adulto, isso aqui não é assunto de criança. Porque agora a gente vai falar de algo que nunca se fala. A Coreia que beija. Menina, o que a Coreia está fazendo no YouTube é uma loucura. Nos programas de TV a gente quase não vê maluquice, mas nos canais do YouTube dos coreanos, gente, é cada bafafá que o povo bota a boca no trombone. Olha que loucura. Quem são essas pessoas, Manu? Na tela, eu conto pra vocês. O moço, ele se chama Kim Dordor. Aqui o moço, se chama Kim Dordor. Do Kim Dordor pra lá, a gente tem a Raina, que era, eu acho que o After School, eu acho que já desbandou, né? Ela era cantora no After School. A outra ali, a do rostinho pequenininho, é a Hyerin. Ela era cantora no EXID. Ela ainda é cantora, mas eu acho que o EXID também desbandou. E lá no canto, um Gyo do Five Dolls, que até onde eu sei, também desbandou. E aí a gente tem essas 3 idols, ok? Que se uniram junto com o Kim Dordor, lá no canal do Kim Dordor, e começaram a falar sobre a vida de idol, né? E tudo bem, conversar vai, conversar vem, conversar vai, conversar vem, até que o negócio começou a descarrilhar. A dona Arânia, primeiro, meio que se empolgou e começou a contar que na época dela o pessoal namorava por e-mail. Que o povo acha que os idols não namoram. Todo mundo namora. E antigamente era por e-mail que namorava. Que deve ter muita prova por aí de muito casal que ninguém nunca nem ouviu saber de falar que eles eram namorados. Porque, ó, por e-mail. Disse também que ela é terminantemente contra essa cultura esquisita, absurda, tóxica. Ih, meteu a boca no trombone, a mulher. Tóxica de irem contra os namoros dos idols, porque é isso que faz os idols quererem namorar tudo por debaixo dos panos. É isso que faz eles botarem a carreira deles em risco, essa rigidez das empresas. E que isso não adianta de nada, porque o povo continua namorando mesmo assim. O povo só tem mais trabalho, o povo só corre mais o risco de arrumar mais problema pra cabeça, sendo que, segundo ela, mais dia menos dia todo mundo vai terminar mesmo.
Quer dizer, o amor não existe para essa fulana. Mas dia menos dia todo mundo vai terminar mesmo. Devia deixar o povo em paz. Assim o povo namorava em paz e também terminava em paz. A menina, Rierin, que é ali a terceira daqui pra lá, né? A terceira daqui pra lá. A menina Rierin não ficou atrás. Primeiro que ela falou assim: ai, gente, eu fico com muita dó de vocês. Porque na minha empresa nunca tivemos esse problema. Eu e as meninas do EXID, todo mundo que era lá da empresa, a gente podia namorar com quem quisesse. Nunca pegaram escândalo de namoro nosso, porque ninguém nunca ficou sabendo assim da imprensa. Mas namorar mesmo, a empresa tava cagando. Ah, nossa empresa tinha muito o que fazer. Todo mundo ficou chocado. Falou, gente, mas eu tô com muita inveja. Eu devia ter sido da sua empresa. Porque não é possível que eles davam um tratamento digno pros funcionários. Ela falou, sim. E tem mais. Que elas já estavam, né, contando tudo. Esse outro que ela contou, eu achei cabeludo. Eu achei meio... Olha, a gente tava falando de referências... Só quem é web TVzeiro vai ter essa referência. Eu achei meio Noronha-se. Tá devagar aqui o alarme hoje. Eu achei meio Noronha-se, gente. Por quê? O que essa menina falou que tem tudo a ver com aquele trelelê de Fernando de Noronha, que já estourou aqui no Brasil numa época? Essa menina disse que quando os idols, né, tinham, como é que fala? Agenda fora do país, então devia estar falando daqueles eventos tipo Mama, tipo não sei o que tem na Filipinas, ou K-Con, coisas assim, sabe? O da SM também, SM tal, não sei o que, é que o da SM é só da SM. Mas quando tem esses eventos onde vão muitos idols pra fora, tipo um Lollapalooza dos idols, um Coachella dos idols, que ia todo mundo pro mesmo hotel, entrava todo mundo no mesmo quarto e tinha um jogo que era assim: levante a mão se você já namorou com fulano de tal. E aí, gente, que o povo ficava sabendo quem é que já namorou com um, quem é que já namorou com outro, quem é que já namorou com não sei quem. Ficava sabendo, inclusive disse que foi num jogo desses que elas ficaram sabendo, não elas do EXID, elas as meninas lá do negócio, de todo mundo, ficaram sabendo que tinha um fulano de tal, que ela não disse o nome, que já tinha namorado com pelo menos 3 do mesmo grupo. E ninguém sabia até aquele dia. Eu fiquei chocada, tá? Que a história do Fernando de Noronha já cruzou o mundo, chegou lá na Coreia. E pior, eu achei muito mais cabeluda, porque pelo menos a de Fernando de Noronha, no Noronha-se, todo mundo sabia de tudo, né? Agora, nessa daí, no quê? Que a gente vai chamar? Jejuice? No Jejuice, as pessoas ficavam sabendo da safadeza só depois da brincadeira. Meu Deus! Pra vocês verem. Vocês vieram no dia de hoje procurando essa fofoca, que é a fofoca do Kim Soo-hyun. Breaking News, CNN. Atualizações do caso Kim Soo-hyun, minha filha. Finalmente temos atualizações. A quem interessa calar, Manu Gerino. Fiquei aí 2 dias sem conseguir fazer live, com a garganta fechada. A bicha não conseguia falar nada. Mas agora estou aqui para falar tudo o que aconteceu nos últimos dias no caso Kim Soo-hyun. Pelo amor de Deus. E tem coisa, viu? E tem coisa. Mas, primeiro eu gostaria de lembrar para vocês que só tá aqui completamente perdido quem não me segue no Instagram. Porque os dias que eu não consegui fazer live,
eu fui soltando lá no Instagram o que estava acontecendo, para ninguém ficar, né, perdido, sem saber para onde ia nesse caso. Não, quem tá lá já sabia um pouco. Então, me sigam, @ManuGerino. Agora, para quem não tá lá, vamos começar. Primeira atualização. Esse cidadão, senhor Kim Soo-hyun, foi processado. O homem foi processado por 3 marcas. Vou até abrir aqui o meu próprio Instagram para eu pegar a notícia de uma fonte confiável, que é quem? Eu mesma. O senhor Kim Soo-hyun foi processado por três marcas daquelas 15 que ele já trabalhava junto como garoto propaganda quando esse caso, né, estourou. As 2 primeiras marcas processaram ele no dia. Tem aqui o dia do processo? Não, mas o dia da postagem foi 29 de abril. No dia 29 de abril, eu mesma noticiei que esse homem já tinha sido processado por 2 marcas. Os 2 processos juntos, as 2 marcas, né, somava 3 bilhões de wons, que dá ali uns 11 milhões de reais. Qualquer coisinha, 11 milhões de reais, qualquer um pode pagar. E depois disso veio uma terceira marca que o processou, e só essa terceira marca já pediu 2,8 bilhões de wons, que é o quê? Perto de 20 milhões de reais, né? Então, 2 processos dá 3 bilhões e um processo só mais 2,8 bilhões de wons. São só 3 processos até o momento, mas nunca se sabe quando o caldo pode entornar mais, né? Porque esse homem, como eu tô dizendo, tinha contrato com 15 marcas. Tem também o tal do processo da Disney, que o povo fica especulando, mas eu, sinceramente, nem acho que isso daí vira processo, não. O das marcas, sim. Agora, da Disney, eu acho que não dá em nada, não. Se der, é um processo normal. Não vai ser aquele forrobodó todo que o povo especula que vai ser a produção inteira nas costas do cara. Eu já falei isso aqui algumas vezes, né? Faz nem sentido. Mas se você achou que era só o Kim Soo-hyun que tomava processo, muito se engana. Quem pode tomar processo, pode processar também! E agora esses 2 também estão na roda. Garo, conhecido, velho de guerra conhecido aqui nesse canal. O Garo, ele tomou mais um processo. Que eu também não entendi para que mais um processo, mas tomou mais um processo. Quando que foi? No dia 30 de abril, o Kim Soo-hyun e a Gold Medalist meteram mais um processo no Garo, para ele deixar de ser besta. Falaram a mesma coisa, na verdade, do processo do dia 1º de abril. Lembra que no dia 1º de abril, logo depois da coletiva de imprensa, o Kim Soo-hyun enfiou um processo no Garo por perseguição e soltar notícia mentirosa, pipipipopopó? Então, disse que no dia 23 de abril, o tribunal falou, Garo, tem que ficar caladinho, Garo, vamos parar de soltar lorota. E mandou a notificação para casa do Garo. Ninguém sabe se essa notificação foi recebida ou não. Mas o que se sabe é que, a Gold Medalist disse que o Garo não ficou calado, que o Garo continuou falando. Então eles enfiaram mais um processo no Garo no dia 30 por causa disso. Nas minhas contas, o último dia que o Garo falou alguma coisa do Kim Soo-hyun foi no dia 23. Porque depois disso foi aquelas semanas que eu fiquei reclamando pra vocês que o Garo tava calado, não entregava nada. Foi no único dia que ele falou depois disso, foi o dia que nem foi o Garo que falou. Ou melhor, foi o Garo que falou, mas o Garo não falou sobre o Kim Soo-hyun. O último dia que o Garo falou foi o dia que o Garo ficou bravo, que as fãs do Kim Soo-hyun disseram que vão processar Deus e o mundo. E depois disso, quem falou foi o tal do Jean Sagode, que depois disso também não falou mais nada. E o povo entra, fala e depois para de falar. E, gente, vamos continuar dando notícia pra gente, por favor? O seu Jean Sagode, que falou por último, no dia 28 de abril, sobre espalhar verdades do garoceiro depois do dia 3 de junho. O seu Garoça tá quieto. Talvez o seu Garoça tá pensando, eu vou ficar quieto aqui até dia 3 de junho, porque o tribunal também mandou eu ficar caladinho
Então eu vou seguir os conselhos que a Manu dá em todas as lives, que é voar abaixo do radar. E talvez no dia 3 de junho ele volte. Talvez não, mas talvez ele volte a falar alguma coisa. Agora, e aquele senhor ali? Ah, e aquele senhor ali não foi bom processar. Nossa, Gold Medalist. Aquele senhor ali foi um péssimo negócio processar, porque aquele senhor ali é o advogado da família. E basicamente o que as pessoas estão falando é que a Gold Medalist está processando o advogado por ser advogado. Porque o que a Gold Medalist está dizendo é o quê? Que o advogado instruiu a família, instigou a família a fazer as denúncias e não sei o quê, e não sei o quê. Só que há uma linha meio tênue entre você instigar e você instruir. Ou quer dizer, não existe uma linha tênue, é uma linha até que nada tênue, né? Porque instigar significa que ele criou uma história, deu para a família e falou assim, olha, vocês vão fingir que isso daqui é verdade, entendeu? Eu estou mandando vocês falarem isso e eu vou fingir que eu sou só o advogado. E instruir é do tipo assim, eu sou seu advogado, então eu tô falando para você o que é melhor você alegar, o que não é bom você alegar, o que é melhor você dizer, o que você deixa para depois, eu não sei o quê. O trabalho do advogado não caiu bem. O povo coreano que já está contra este homem, não são todos, mas a parte que está contra este homem, aí ficou mais fula da vida ainda, porque agora eles estão falando que querem calar até o advogado. Querem arrumar um jeito de ninguém poder falar desse Kim Soo-hyun, nem mesmo o advogado de defesa da família. Porque lembrando que o advogado é o quê? De defesa. Porque quem processou a família foi o Kim Soo-hyun. Não foi a família que processou o Kim Soo-hyun. O Kim Soo-hyun processou a família. Eu quero saber o que o Kim Soo-hyun vai ter que provar nesse processo que ele abriu contra a família. Mas tudo bem, porque lembra, né? Quem processa é que prova. Quem processa é que prova. Além disso, tem gente, né, gente, que não aguenta ver os outros tendo protagonismo, né? Tá vendo o Kim Soo-hyun ter protagonismo. Tá vendo a Gold Medalist ter protagonismo. Tá vendo o Garossa ter protagonismo. Tá vendo o doutor advogado ter protagonismo. E ele não. De quem que eu tô falando? Dele mesmo. Do senhor Mickey. Do nada, o Mickey, que já tinha deixado esse negócio de knock-off pra lá, que agora tem até um knock-off, ambição perigosa, que tem até um negócio agora, uma chamada em português. Do nada, o seu Mickey resolveu soltar essa imagem. Essa imagem do Kim Soo-hyun com as artes de knock-off, né? Eu vi a arte brasileira, que seria essa aqui, a arte portuguesa também deve ser a mesma. Eu vi a arte dos Estados Unidos e a arte coreana. E ninguém entendeu, porque todo mundo falou assim, gente, mas o drama não tá parado? A gravação não travou? Então por que do nada o Mickey resolveu soltar imagem de knock-off? Só faz esse tipo de pergunta. Quem não escuta o que a Manuela sempre fala sobre o seu Mickey. O seu Mickey não quer saber se você, dona fulana, um nome aqui, Paula. Você, Paula, tá a favor do cara. O Mickey não quer saber se eu, Manuela, tô contra o cara. O Mickey só quer saber do capitalismo. Vou ensinar como se faz negócios. Você tem que ver o que a audiência quer. Não cada um, mas num total. Como você vai ganhar mais dinheiro? Deixando na gaveta ou colocando no ar? Aí, o que eu fiz? Eu coloquei essa foto na internet para saber o que as pessoas achavam. Se a maioria estava feliz ou triste. E aí eu sei se já dá para soltar o drama ou não. E se eu vou ganhar mais dinheiro ou não. É assim
assim que funciona, gente. Pelo amor de Deus. Parem de ficar achando que as pessoas estão fazendo alguma coisa lá dentro da Disney porque amam esse homem ou porque odeiam esse homem. A Disney só quer saber, gente, se ela vai ganhar ou perder dinheiro na hora de exibir knockoff. A gente tá aqui sem saber o que vai acontecer, a gente só sabe o quê? Que liberaram essa foto pra testar. É que nem quando você vai entrar no mar, você não bota o pezinho, na piscina gelada, você não bota o pezinho pra medir a temperatura da água? É a mesma coisa. A Disney tá colocando o pezinho pra medir a temperatura da água. Eu acho que ela mediu, que ainda não tá muito bom, porque o povo caiu de pau em cima dela de novo. Vocês são malucos! Esse rato não sabe o que faz da vida! Eu nunca mais vou botar o pé dentro daquele parque! E aí, melhor deixa. Eu acho, melhor deixa. Mas o seu Mickey e o capitalismo é que vão decidir. Pra não dizer também que eu nunca dou chance para gente extremamente questionável, pronto, para as Mariopá ficarem felizes. Hoje eu trouxe a praga do Ijinho aqui, porque acho que esse homem que foi lá no Ijinho, ele falou só umas obviedades, mas não veio com nenhuma misoginia, então tudo bem. O praga do Ijinho ali no canto, eu podia até tirar a cara desse encosto, né? Era do vídeo, e deixar só a cara do moço que nunca fez nada pra ninguém até onde a gente sabe. Isso. Esse moço foi no... Por que o latino tá atrás desse moço? Vocês estão reparando, gente, o latino ali atrás? Olha o cavanhaque do latino sensualizando atrás do homem que tá assim. Tem um cavanhaque do latino. Não sei por quê. Voltando. Esse moço, ele é doutor advogado e ele foi chamado pela praga do Ijinho pra ir lá no canal do YouTube do Ijinho dizer o que esse homem acha, o advogado acha, dos processos que colocaram contra o Kim Soo-hyun. E aí ele disse obviedades, mas vamos noticiar quais foram as obviedades. Ele diz assim que, por conta de namoro com a Kim Seron, não tem como as empresas quererem, né, as marcas quererem uma indenização, né? Não é por conta disso que essas marcas vão poder processar o cara. Elas vão ter que provar que elas perderam dinheiro por conta do Kim Soo-hyun, por conta desse escândalo no qual o Kim Soo-hyun está metido. Elas não vão poder processar o Kim Soo-hyun falando é um grande absurdo você ter namorado com uma menor, porque ninguém tem prova disso até o momento. Certo? E mesmo que tivesse, não é bem isso que a empresa vai alegar, né? Uma marca vai alegar. A marca não vai alegar que o cara não podia namorar a menina. A marca vai alegar que a marca perdeu din-din. Pô, acabamos de falar do Mickey, é o mesmo caso aqui da marca. Disse isso, e aí disse que acha que é algo muito difícil das marcas, né, conseguirem. Então, provavelmente, segundo o doutor advogado aqui, esses processos da marca também vai dar em nada. Vai dar em absolutamente nada. Vai ser só pra fazer barulho. Bom pro Kim Soo-hyun se for só pra fazer barulho, né, menina? Mal pras marcas se elas não conseguirem aí a indenização delas. Mas eu tenho o que a ver com isso? Nada. Eu trago pra vocês porque é notícia. E notícia também. Essa é bombástica, tá? Essa é bombástica. Notícia também envolvendo o Kim Soo-hyun é isso aqui. Que isso, Manuela? Que lugar é esse? Que são esses prédios? Conto pra vocês. Quem mora nesses prédios são pessoas extremamente ricas lá de Seul. Como? Por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar, mas moram lá a atriz Han Ye-sor, que a gente conhece de O Nascimento de uma Beleza, a atriz Ko Jong-hee, que a gente conhece de Possessed, a cantora In Suni e ele, de Dragon. Por que, Manuela, essa trilha sonora, Manuela? Então, gente, porque tem mais uma pessoa que mora nesse prédio, que é o Kim Soo-hyun. Imagina, gente, a saia justa de você saber que você teve que sair da produção do programa do Good Day e ter agora que o tempo todo, todo o tempo, os dois se trombar no elevador. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mas não é essa a fofoca. Não é sobre o Kim Soo-hyun
e o menino de Dragon, eles serem vizinhos e tá climão no elevador. Não, a fofoca é fútil, mas não é esse tipo de futilidade. A fofoca é: disseram que um apartamento dentro desse prédio onde mora Kim Soo-hyun, tá, chamado Galeria Forte, aumentou de preço, minha filha. Aí você pensa, nossa, aumentou de preço depois da fofoca do Kim Soo-hyun? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Fizeram uma manchete como se fosse isso, mas na verdade, não. Aumentou de preço de 5 bilhões de wons para 9 bilhões de wons nos últimos 5 anos. Ah, tudo bem, né, gente? Tudo no mundo tá encarecendo muito nos últimos 5 anos. Então, de 2020 para 2025, o negócio valorizou, saiu de 5 bilhões e foi para 9 bilhões, ok? De wons. 9 bilhões de wons. Mas mesmo assim, quem que traz essa informação, inclusive, não é qualquer um, tá? Não é uma dispatch da vida, não. Quem traz essa informação é o Ministério da Terra, Infraestrutura e Transporte, minha filha. Isso daqui é informação de órgãos oficiais. E aí eles falaram isso, não sei o quê, que esse prédio tá com esse preço, pipipipopopó, e que você pode morar lá em uma das apenas exclusivas 230 unidades. Não tinha nem que ser esse áudio, não. Tinha que ser assim, ó. Você pode morar lá, né, em uma das exclusivas 230 unidades. Tinha que ser esse áudio. Porque isso é uma piada, né, gente? Isso é prédio de luxo? Fiquei pensando eu. Falar que eu posso morar lá em uma das exclusivas 230 unidades. Tem 230 famílias morando dentro do prédio do Kim Soo-hyun. E isso é exclusividade aonde? Aí diz que lá é caríssimo porque promete muita segurança. Eu queria saber como. Que tem tanta segurança num lugar com tanta gente. Privacidade de quê? Como é que você vai ter privacidade? Se cada apartamento desses 230 tiver 4 pessoas, gente, são 900 e tantas pessoas, é quase 1000 pessoas dentro do mesmo prédio. Como é que você vai ter privacidade com 1000 pessoas morando onde você mora? Eu fiquei pensando só em os problemas que você vai ter num lugar desse. Tudo bem, o condomínio deve ser super barato, né? Porque para tanta gente tá aí, na hora do rachucha, você deve pagar uns 100 reais de condomínio e olha lá. Agora, imagina uma reunião de condomínio numa praga de um prédio desse. Ainda mais aquelas reuniões de condomínio. Tem 2 tipos de reunião de condomínio que deve ser um inferno isso aqui. Reunião de condomínio para aprovação de reforma. Nossa, mas que nunca tem o número mínimo, né, das pessoas. E reunião de condomínio do sorteio da garagem. Nossa, que pesadelo que deve ser um sorteio de garagem num prédio de 230 apartamentos. Mas eu não quero nem de... Agora, temos que pensar o quê? O bom é que valorizou. Tá 9 bilhões de wons. Se os processos rodarem, se aquele doutor advogado que o Lee Jin-ho trouxe, bota ali na tela. Se esse doutor advogado do Lee Jin-ho tiver errado e o Kim Soo-hyun tiver que pagar, o Lee Jin-ho é que podia pagar, mas se o Kim Soo-hyun tiver que pagar 5 bilhões e 800 por causa desses 3 processos, se vender a casa ainda sobra. E a minha dica seria essa, tá? Eu não sei você, Kim Soo-hyun, mas eu escutaria a minha própria dica. Se eu fosse você, eu vendia esse apartamento por 9 bilhões.
Vende até por muito mais, né, ô querido? Vamos pensar, faz o seu próprio marketing. Você consegue vender por muito mais, já que essa daí é a sua casa. Não é a casa de qualquer um, é a casa de Kim Soo-hyun. Você vende esse apartamento aí de 9 bilhões, assim, por uns 12 bilhões fácil, fácil, fácil. Entra no Minha Casa Minha Vida, compra uma casa bacana aqui em São Paulo, que dá muito mais futuro. Pague suas dívidas e vem morar. Muito melhor você vir morar no meio da cidade de São Paulo, compra uma casa bacana, paga um IPTU, do que você ficar num prédio que você tem que lidar com outras 229 famílias. Que isso não é vida pra ninguém. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E essas foram as novidades do Hora da K-Fofoca de hoje, minha filha. Com atualizações, vocês viram, muito importantes. No caso, Kim Soo-hyun, né? Que é o quê? Só os processos, né, gente? Porque falar do doutor advogado de Lee Jin-ho não quer dizer nada. E falar o preço da casa também do Kim Soo-hyun, se bem que o preço da casa do Kim Soo-hyun eu acho muito mais importante do que as obviedades que vêm do canal do advogado do canal do Lee Jin-ho. Mas tá bom, mas tá aí divulgado para quem queria saber. Para quem não queria saber nada sobre o caso Kim Soo-hyun, vocês viram o tanto de fofoca boa que eu também trouxe para vocês, que a nossa vida não tá baseada só na vida desse homem. Pelo amor de Deus, daqui 2 dias, segunda-feira, dia 5 de maio, a gente volta com mais fofoca, porque esse povo sempre tá fazendo alguma coisa e a gente tá sempre aqui para contar. Então eu espero vocês toda segunda, quarta e sexta, 2h30 da tarde, no Hora da K-Fofoca. Um beijo enorme para você! Tchau!